Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rosimeire, eu sou bacharel de Ciências Contábeis e tenho a pós-graduação pela UEG, né? Eu trabalho em sala de aula já tem mais de 10 anos, foi uma opção minha trabalhar na área da educação. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre educação financeira, né? Nesse ponto, aí os alunos falam, ai, professor, educação financeira, tem muita matemática, tem que fazer planilha. Pessoal, a educação financeira faz parte do nosso dia a dia, sempre fez, né? Deveria fazer parte da nossa vida desde quando a gente é menor de idade, que recebe uma mesada para poder administrar, não gastar tudo de uma vez só, né? Ter um fundo de reserva. Ah, mas eu ganho pouco. Não dá para fazer isso. Sempre dá. Se organizar, se conseguir fazer com que o seu dinheiro tenha definitivamente um rumo certo a ser tomado, você consegue se organizar para ter um fundo emergencial, né? Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre a minha mãe. A minha mãe, ela tinha pouca formação, né? Ela não teve oportunidades de estudo, mas ela, quando meu pai recebia o salário, eu acompanhava isso de perto. Ela pegava uma folha de caderno, cortava em vários pedacinhos e ia escrevendo. Luz, separava o valor que ela gastava de luz. Água, separava o valor que ela gastava de água. Açougue, separava o valor que ela gastava. Gente, minha mãe semi-analfabeta estava fazendo o planejamento financeiro dela, o que ela podia gastar em cada coisa. Então, ela tinha as despesas fixas, as despesas variáveis, que ela deixava sempre um valorzinho a mais ou a menos, e cada envelopinho daquele, cada papelzinho daquele, ela só podia usar para pagar aquela conta. Então, ela não tinha essa de receber e sair, fazer compras, não. O primeiro ato que ela fazia era separar tudo. Então, ela organizava suas finanças de acordo com o que ela tinha, né? E aí sim, depois que estava tudo organizado, ela começava a pensar nas compras, no que ela iria fazer. Então, lá na minha casa, lá quando eu era pequenininha, não faltava nada, porque era tudo, tinha uma estrutura muito forte, né? Então, eu pretendo que vocês comecem a aprender hoje que com pouco dinheiro dá para fazer isso, uma organização financeira, com muito dinheiro dá para fazer isso, né? E tem gente com pouco dinheiro sabe administrar e tem gente com muito dinheiro não consegue administrar. Então, nós vamos começar falando de quitar dívidas, né? Usar o cartão de crédito a nosso favor. Se houver parcelamentos, para a gente começar a pagar, quitar esses parcelamentos, para que eles não gerem juros, correções e o nosso dinheiro renda cada vez mais. Então, o que é melhor, comprar à vista ou comprar a prazo? Temos que analisar todo o processo, se o financiamento vai ter custo, se as parcelas realmente não vão ter aumento, não vão ter juros, se essas parcelas cabem no meu orçamento realmente. Então, tudo isso tem que ser estudado. Não importa o preço do bem que você vai comprar, ele tem que caber no seu orçamento para que você pague. Ou que você junte aqueles valores durante alguns meses para poder comprar à vista. Porque aí à vista você pode choramingar um pouco mais, pode pedir um desconto e as coisas podem ficarem um pouco mais barato. Nunca esquecer de pesquisar preço, né? Então, começar a ver se dá para sobrar para investir. Ah, professora, como é que vai investir? Pessoal, se eu ganho um salário mínimo e eu pego R$ 100, que é menos de 10% do meu salário mínimo, né? E vou guardando, no final de 12 meses, eu tenho R$ 1.200, certo? Se eu gasto tudo que eu ganho, né, no final do ano, eu não tenho nada. Então, mas R$ 100 não faz diferença. Faz. Quando chegar ao final do ano, você tem o seu 13º e você tem sua reserva. Ah, mas é para guardar para gastar depois? Não.
é para guardar para o fundo de emergência ou para que você possa adquirir um produto que você tenha um problema maior para conseguir comprar, né? Então, hoje em dia é bastante importante que você tenha esse fundo de reserva para que você possa também comprar as coisas à vista, né? A gente tem que superar algumas crenças que dão limitações na nossa vida. Eu não vou conseguir, eu não posso, isso é muito para mim. Não, você pode sim, você tem o direito de ter sim. O que você precisa é do planejamento, da educação financeira e o planejamento para que você possa conseguir guardar o valor ou fazer o financiamento, né, de bens somente como tipo casa própria, que não tem como você pode não ter o valor todo, mas pode fazer um fundo para dar entrada, tá? Tirando um bem maior, o ideal é que se faça a compra à vista. O ideal é que você tenha uma reserva, que seja pelo menos 10% do seu salário. E você tenha o planejamento de como são as suas despesas fixas, quais são os valores que você tem, como são suas despesas variáveis, quais são os valores que você realmente tem obrigação de pagar, para depois você poder pensar no que sobrou para poder utilizar durante o seu mês, né, o seu dia a dia. Professora, não vai sobrar quase nada. A gente tem que aprender a viver com o que nós temos, né? O ideal seria ter muito, mas quando nós não temos muito, nós temos que aprender a viver com pouco, tá bom? Então, eu tenho que separar o que é minha vontade, o que é meu desejo, do que eu posso, do que eu devo. Posso ter? Sim. Devo ter? Depende. Se eu tiver o dinheiro para investir no bem, posso sim, devo sim, né? Se eu não tiver, posso. Devo? Ainda não. Mas eu vou fazer um fundo de reserva para que lá na frente eu consiga ter esse bem de uma forma mais tranquila. Vou comprar no cartão. Gente, cartão é só quando você pode efetuar o pagamento total da fatura. Para ficar pagando, gerando juros, o seu bem vai sair muito mais caro, tá? Então, a gente tem que priorizar o que é importante, nem sempre ficar com os nossos desejos à flor da pele, querendo fazer tudo que está na moda, tudo que todo mundo tem, que às vezes a gente não pode acompanhar, tá? Foi um prazer conversar com vocês. Eu gostaria muito de desejar um bom final de tarde e que todos tenham compreendido a primeira impressão sobre educação financeira que eu tenha deixado.